Sim, ele sim, Lula, é o culpado pela gestão pífia das estatais brasileiras novamente. O governo Lula chega para arrasar, assim como ataques de gafanhotos. Mais de 2,6 bilhões de reais em prejuízos. Os Correios estão oficialmente em crise. A histórica estatal brasileira, que chegou a dar lucro durante o governo Bolsonaro, agora funda sob uma gestão marcada por cortes drásticos, suspensão de direitos e decisões polêmicas. Redução de jornada, férias suspensas, fim do home office e demissões incentivadas. Esse é o cenário atual dos Correios no governo Lula. E o pior, continuam bancando shows e patrocinando eventos enquanto cortam dos próprios trabalhadores. Até onde vai essa gastança irresponsável? Vamos analisar agora o colapso de uma das instituições mais antigas do país e o preço que todos nós pagamos por má gestão pública. Em crise financeira, os Correios anunciaram um plano de trabalho para tentar contornar o prejuízo de mais de 2,5 bilhões de reais no último ano. A fórmula apresentada pela estatal inclui redução da jornada de trabalho para diminuir os gastos com a folha de pagamento, suspensão das férias e o fim do trabalho remoto. Entre as medidas também está a revisão da estrutura da sede dos Correios, com previsão de redução de pelo menos 20% do orçamento para cargos comissionados e a prorrogação das inscrições para o programa de desligamento voluntário até 18 de maio. Caso o plano consiga alcançar todas as metas apresentadas, os Correios esperam economizar 1,5 bilhão de reais em 2025. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, Piotto. Abrimos o programa de hoje aí com essa notícia de um pacote para enxugar os gastos dos Correios, depois de registrar um prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões no ano passado. A empresa apresenta, então, esse pacote de medidas para tentar estancar a gastança. Resta saber se essas medidas serão mesmo suficientes ou talvez uma medida mais drástica aí seja necessário para estancar a gastança da estatal. Piotto, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto, Ana, querida, Silvia, todos que nos acompanham. Nenhuma das medidas foi vamos parar de patrocinar o show do Gilberto Gil, assim, ou show de qualquer outro tipo de patrocínio. Porque a questão não vai fazer patrocínio de uma empresa que não precisa falar muito, né? E que está devendo. Mas vamos lá, os Correios já culparam a taxa das blusinhas, para quem não sabe, né? Aquela coisa da Shein, ou Shein, a empresa chinesa de roupas que as pessoas compravam lá e passavam pelos Correios. Claro, houve aquela taxa maior, acima de $50, se não me engano, né? E você depois tinha, o que obviamente diminuiu o número de compradores. A questão é que os Correios agora estão pensando em reduzir carga horária. Então, a tal propalada jornada de 30 ou 34 horas semanais, os Correios agora vão implantar, mas por falta do que fazer. Não há demanda hoje nos Correios, porque os Correios se tornaram tão ineficientes ou ficaram tão longe, por exemplo, da concorrência. Eu posso citar a concorrência como, por exemplo, o Mercado Livre, a Amazon e todas essas outras empresas que não só vendem, como fazem a logística própria. E, obviamente, o sujeito não vai recorrer mais aos Correios. Até porque quando você chegava no guichê dos Correios, perguntava quando ia chegar, e ia falar, talvez chegue daqui a 24 horas, 48, 72 horas. Sendo que a concorrência marca até mais ou menos a hora que você vai receber. E é bem mais rápido também. A redução de jornada de trabalho é uma tentativa de redução de custo, mas é porque não há gente, não há necessidade de ter tanta gente, porque, claro, não há demanda para o trabalho. Então não é aumento de produtividade, como normalmente ocorre em lugares que implantam uma jornada menor. O Correio tem problema sério de má gestão. Os Correios têm problema de má gestão e de novo politização, partidarização do comando da empresa. Eu preciso lembrar de uma medida ainda do governo Michel Temer, em que houve a aprovação da lei das estatais. Era uma lei moralizadora, depois de todo o escândalo do Petrolão na gestão Dilma Rousseff, dos governos do PT, ou seja, você tinha lá um escândalo nas empresas públicas, nas estatais, não podia mais nomear, obviamente você tinha uma profissionalização da gestão. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Petrobras, que foi recuperada durante a gestão Temer e depois na gestão Bolsonaro. Veio o governo Lula, o Supremo abriu uma lacuna por algum tempo para voltar às práticas ruins, e depois agora a lei voltou a ser, voltou a valer. Mas não escapou de você ter problemas de gestão. Os Correios hoje têm essa situação. É uma empresa que, obviamente, todos os brasileiros conhecem, que você tem lembranças, alguns têm boas e más lembranças, mas, enfim, uma empresa que estava dando lucro no governo Bolsonaro. E agora voltou a dar prejuízo no governo Lula. É ele sim, você se lembra daquela propaganda do ele não? Então, agora é ele sim, Lula é o culpado pela gestão pífia das estatais brasileiras novamente. O governo Lula chega para arrasar, assim como ataques de gafanhotos. Enquanto os trabalhadores dos Correios perdem direitos, a estatal continua afundando no vermelho. A verdade é clara, a má gestão voltou, e quem paga a conta é o povo. E aí, vai continuar passando pano ou vai cobrar responsabilidade? Inscreva-se, compartilhe e vamos juntos abrir os olhos do Brasil.